Muito bom dia para você, bom dia Juazeiro, Petrolina, bom dia Vale do São Francisco. Estamos começando mais um podcast da Central para o Campo, um projeto da Central de Adubos com o objetivo de levar informações do agronegócio para você, meu amigo produtor rural, para você, minha amiga produtora rural. Um abraço a você que nos acompanha pela Rádio Tropical Sat FM de Juazeiro da Bahia, na frequência 102,5. E um abraço também para você que está nos acompanhando em nosso canal no YouTube, Central de Adubos Oficial. Hoje é sábado, 10 de dezembro de 2022. Sábado de sol aqui em Juazeiro da Bahia, com aumentos de nuvens agora pela manhã, mas pode ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. De acordo com o Serviço de Meteorologia, a probabilidade de chuva é de 90%, com um volume que pode chegar a 8 milímetros aqui em Juazeiro da Bahia. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima pode chegar a 35. A umidade relativa do ar varia entre 28% e 60%, com ventos que podem chegar a 14 km por hora. A incidência solar do dia começou às 5 horas e 14 minutos da manhã e vai terminar às 5 horas e 54 minutos da tarde. E hoje é noite de lua cheia. Amanhã, domingo, o dia também será de sol, com aumentos de nuvem pela manhã. Pode ocorrer pancadas de chuva à tarde, mas à noite o tempo fica aberto. De acordo com o Serviço de Meteorologia, a probabilidade de chuva para amanhã também é de 90%, com um volume que pode chegar a 5 milímetros aqui em Juazeiro. A temperatura oscila entre a mínima de 24 e a máxima de 35 graus. A umidade relativa do ar também vai oscilar entre 26% e 70%. Os ventos podem chegar a 15 km por hora. A incidência solar do dia amanhã vai começar às 5 horas e 15 minutos da manhã e está prevista para terminar às 17h55. Vamos saber agora como estão sendo comercializadas as principais culturas do Vale do São Francisco. Os preços são fornecidos pelo mercado do produtor de Juazeiro. Atenção, produtor de manga, a manga Tome no mercado interno está custando em média 58 centavos o quilo, isso lá no mercado do produtor. A manga Palmer no mercado interno, 77 centavos o quilo. A uva BRS Vitória, R$ 4,50 o quilo. A BRS Núbia, R$ 5,50 o quilo. A uva Itália, R$ 5,50 o quilo. Uva Benitaca, R$ 4,50 o quilo. A uva BRS Isis, R$ 4,00 o quilo. O tomate está custando em média R$ 77,50 a caixa, com 26 quilos. O melão amarelo, R$ 2,00 o quilo. A melancia, 80 centavos o quilo. Cebola pera caixa 3, R$ 142,50 o quilo, ou melhor, a saca com 20 quilos é o preço mais comercializado hoje no mercado produtor. A cebola roxa caixa 3, R$ 127,50 a saca com 20 quilos. A goiaba paluma verde, R$ 55,00 a caixa com 20 quilos. Maracujá de primeira, R$ 100,00 a caixa com 16 quilos. Maracujá de segunda, R$ 80,00 a caixa com 16 quilos. Banana prata primeira, R$ 2,23 o quilo. A banana prata segunda, R$ 1,62 o quilo. E a banana Pacovan, R$ 36,50 ao cento. Programa da Central para o Campo, um projeto da Central de Adubos há 11 anos no mercado. Já temos 8 lojas em 3 estados. Em Pernambuco, estamos em Petrolina e Petrolândia. Na Bahia, estamos em Juazeiro, Irecê, João Dourado e Paripiranga e agora também em Feira de Santana. E no estado de Sergipe, estamos na cidade de Itabaiana. E aguarde, vem mais lojas da Central de Adubos por aí. Já são mais de 20 mil clientes atendidos pela maior do Nordeste. E o nosso tema de hoje é variedades de cebola para o primeiro semestre. O segundo semestre de 2022 está indo embora. E aí a expectativa agora é para o primeiro semestre de 2023 e hoje vamos falar sobre as variedades de cebola apropriadas para o produtor rural plantar no primeiro semestre. Aqui no nosso estúdio a gente recebe Valdemar Castro da Cruz Filho, produtor de cebola no distrito do Junco, no Salitre, em Juazeiro da Bahia. Bom dia, Valdemar, bem-vindo ao programa. Bom dia. É um prazer recebê-lo aqui, viu? Primeira vez com a gente? Isso. Primeira vez? Muito bem. Vamos falar de cebola daqui a pouco, coisa que você entende, né? Produtor de cebola entende de cebola, né? Vamos aprendendo aí. Estamos através da internet, através do aplicativo, com o Enio Barbosa dos Santos, engenheiro agrônomo, especialista da Nunes, lá na região, aqui na região Nordeste.
O Enio está em Campina Grande, na Paraíba. Bom dia, Enio, seja bem-vindo. Bom dia, Josnaldo. Bom dia, Valdemarzinho. Prazer mais uma vez estar participando do programa, viu? Tamo junto. Enio, bem-vindo ao programa. É um prazer recebê-lo aqui, você mesmo à distância, trabalhando aí na capital da Paraíba. Aliás, Campina Grande não é a capital, é a segunda cidade maior da Paraíba, não é isso? Exato. Segunda maior cidade da Paraíba. Conhecida como a capital do forró. Quer dizer, fica ela e Caruaru disputando aí, né, para ver quem é a capital do forró. Forró, bicho bom, viu? Enio, fala um pouco para a gente inicialmente, apresenta para a gente um pouco aí a Nunes, que empresa é essa, qual é o portfólio da Nunes, fala um pouco dessa parceria com a Central de Adubos. A Nunes hoje é uma marca de sementes de hortaliças da BASF. A gente trabalha aí com sementes de hortaliças para diversos tipos de cultivo. E a Nunes atua no Nordeste com muita força na questão da cebola. Estamos entrando aí bastante na questão da melancia, atua muito forte também na questão do melão, lá na região do Rio Grande do Norte. E a parceria com o Central de Adubo é firme, uma parceria sólida. Já temos aí quase 5 anos de parceria e que vem dando certo. Nunes e Central de Adubos, ela veio para ficar. E estamos juntos. Em que foi que melhorou aqui o trabalho da Nunes na região aqui do Vale do São Francisco, depois dessa parceria com a Central de Adubos? Como é que vocês agora estão no mercado situados com uma empresa que é considerada a maior do Nordeste no ramo? Nós estamos muito bem, viu, Josnaldo? Porque, na verdade, o processo de capilaridade ele é muito importante para diversos tipos de ações, de cultivos, assim como também de produtos, como eu posso falar, produtos que possam ser comercializados de forma a ser determinado como adubo, como foliares, como defensivos. Então, esse processo de capilaridade ele é muito importante. E a Central de Adubo tem esses braços. Ela tem um processo de capilaridade muito grande. Então, como você falou aí, essas 8 lojas nesses diversos estados do Nordeste, elas nos servem para poder chegar mais rápido ao produtor. A gente levar mais tecnologia, mais inovação, mais produtividade ao produtor. Se o produtor for uma mente aberta, igual o nosso parceiro aí, Valdemar, ele tem sucesso, pode ter certeza, em questão de produtividade. Então vamos falar, já que a Nunes ela trabalha com sementes de hortaliças, vamos falar então da cebola, que é o nosso tema de hoje. Quais são as variedades que a Nunes oferece em relação à cebola? Hoje, para a nossa região, Osnaldo, a gente trabalha com materiais de dias curtos. Tanto para primeiro semestre como para segundo semestre. E a gente vai falar um pouco agora de materiais para primeiro semestre. Que aí nós vamos falar de Atacama, vamos falar da famosa 1205, vamos falar da Dulciana, vamos falar também da Sofari, que é a cebola roxa, e falar um pouco também da Dom Victor, que é um material que veio para a região do Vale do São Francisco. Na verdade, para o Nordeste ela veio para ficar. É um material bem produtivo, que entrega muita produtividade e entrega pele também. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os materiais que podem ser plantados para o primeiro semestre, que é no caso da Atacama, Dulciana, cebolas brancas, Sofari, cebola roxa, e a Dom Victor também, outra cebola branca. Tá, você planta quais dessas variedades aí, Valdemar? Então, eu mesmo já testamos todos esses materiais da Nunes. Já? Não é? Já. Então você conhece bem, né? Todos eles são muito bons. Eu sou suspeito até a escolher algum desses materiais, não é? Porque nunca tive problema com nenhum. São todos materiais com excelente produção, uniformidade de bulbo. E aí é mesmo a questão de, muitas vezes, o material que esteja disponível, não é? Mas são todos materiais excelentes. Excelentes. Para o primeiro semestre, Enio, o que você indicaria assim, para os produtores rurais aqui do Vale do São Francisco, principalmente aí no Salitre, aqui em Juazeiro? O pessoal planta bastante cebola. Assim, Ednaldo, a gente tem uma estratégia, sabe? Qual é essa estratégia? Tem materiais que eles ter um potencial produtivo muito grande, no caso da 1205, só que ela é muito rápida. Tem o material Atacama, que é um material que já entrega um pouco mais de pele, que já é um pouco mais tardia, 5 dias de diferença para 1205.
Temos a Dulciana, que já é 10 dias de diferença, também já entrega um pouco menos de pele do que a Atacama. E temos a Dom Victor, como eu falei, isso tudo cebola branca, que já é um pouco mais tardia, mas entrega pele. Né? Se o pessoal deixar ela para ela ter um descanso ali, né? Ela cria muita casca, cria bastante pele. Então, assim, hoje é estratégico. Se o produtor quiser, ele pode plantar todas no mesmo dia. Ele pode irrigar todas no mesmo dia. E pode colher todas no mesmo dia também. Assim como pode colher em épocas diferentes. Por quê? Uma sempre sai primeiro do que a outra. No caso da 1205, ela é a mais rápida, ela vai ser colhida com 90 dias da primeira molha. No caso da Atacama, ela vai ser colhida com 100 dias, até 105 dias pode ser também, depende do tempo. Tempo mais frio, ela prolonga mais o ciclo. Tempo mais quente, ela encurta mais o ciclo. No caso da Dulciana, mesma coisa, 105 pode ir a 110 dias. E no caso da Dom Victor, ela pode chegar de 110 a 115 dias. Então, sempre o material que ele entrega um pouco mais tardio, ele tem mais pele. Agora, a produtividade delas é muito parecida. São muito parecidas, né? No caso da Dom Victor, ela entrega mais com menos pacotes, com menos semente plantada. Assim, qual é a importância da cebola ter mais pele, outra ter menos pele? Porque é bom ter mais pele? É bom ter mais pele, isso. É bom ter mais pele pela questão do mercado, né? O shelf life, tempo de prateleira. É o pós-colheita dela, quanto tempo ela dura na prateleira para o comercializador lá vender. Né? Então, assim, agora, depende também de estratégia. Por exemplo, hoje, a cebola está com preço muito elevado. Então, se você, como produtor, percebe que ela vai manter 3 meses, 4 meses, aí você tem que procurar plantar uma precoce, uma mais rápida, para você plantar e colher mais rápido, para você pegar essa questão do preço. Isso é a estratégia do produtor. Né? E a questão do produtor também, ele pode usar uma super precoce, no caso da 205, uma precoce, no caso da Atacama ou Dulciana, e um pouco tardia, no caso da Dom Victor. Isso de cebolas de dias curtos. E no caso de Valdemar, né, que é um dos nossos clientes, que, assim, muito parceiros, a gente já vem há alguns anos fazendo teste com todos os materiais que a gente tem, tanto para primeiro semestre como para segundo semestre, Osnaldo. E a gente viu que na falta de um material hoje, a gente pode substituir por outro de imediato, que não vai ter problema. A questão do manejo é igual. Né? Como a gente pôde perceber, nós fizemos um dia de campo, né, o mês passado, justamente na fazenda de seu Valdemar, né, Valdemarzinho, onde a gente colocou vários materiais, Atacama, Dulciana, Dom Victor, não tinha 205, porque a gente não tinha sementes, e a gente pôde ver que estavam todas prontas praticamente no mesmo período. Porém, o mesmo manejo, né, Valdemar pode até me dizer aí. Voltando um pouquinho a essa questão de pele, Wênio, que o pessoal sempre fala, cebola 205 tem pouca pele. Mas isso também vai muito do mercado, né? Porque, tipo, agora, a cebola está dando dinheiro, o pessoal quer antecipar uma colheita e pelo fato dela ser uma cebola muito rápida, o pessoal ainda querer antecipar, aí não chega ao ponto dela, não é? Aí fala, a cebola está com pouca pele, mas é porque também não esperou o ponto dela, chegar ao período, né, de colheita dela. Porque aquela curazinha também que dá em campo ajuda muito ela a formar aquela pele final, né? Quando você colhe ela no período certo, que chega ao ciclo completo e dá uma cura, eu nunca tive problema com pele não. Mas aí muitas vezes o pessoal quer antecipar a colheita devido a questão de preço. Aí tem esse problema, né? Alguns danos mecânicos, por ela, aquela casca ajuda. A pele que a gente fala é aquela casca. Em questão de carregamento, máquina, quanto mais casca tem, você chega do campo, ela com bastante casca, passa pela máquina, ela causa menos danos mecânicos. E quando chega ali com menos pele, que é esse caso, aí você vê que começa a dar uma manchinha, coisa. Até mesmo o próprio sol, ela ficar muito tempo exposta, quanto mais pele ela tem ali, não mancha tanta cebola. Não mancha tanto. Então, mas o ponto de colheita é aí 105 dias? Depende, cada variedade tem uma... A 1205 mesmo, que é a mais precoce, eu já colhi ela com 85 dias. E estava boa? Boa. Mas também eu já cheguei a colher ela com 120 dias. Mas a mesma variedade? A mesma variedade. Por que essa disparidade de dias assim para colher? Aí é como eu estou lhe falando, vem muito questão também de mercado. É uma cebola, a cebola da Nunes,
aguenta bem e dá para você fazer esse manejo. Tanto você pode antecipar, como também você atrasar sem perder qualidade. Não é? Vamos lá, como eu lhe falei, hoje o preço está hoje R$140. Eu vou esperar mais 25 dias para colher uma cebola, esperar o quê? Tira logo, né? Eu antecipo. Mas de repente o preço hoje está R$10. Não tem mais o que perder. Então vamos deixar no campo e prolongar espera um mais pouco para ver se dela. o preço dá uma reagida. Certo? Aí essa questão algumas vezes, mas aí tem outros materiais, né? Não vou citar aqui outras empresas, mas ela chega antes, você não consegue antecipar, vamos lá, para 105, 110 dias que ela ainda não está pronta. O caule dela ainda está grosso, você vê que o bulbo ainda está crescendo, não tem como antecipar. Já os materiais da Núñez têm essa vantagem. O caule dela já são, né, o Enio que bem pode falar sobre isso, já são finos, já ajuda muito. Quando você arranca a cebola, ela logo murcha. Aí fica fácil todo o manejo de corte e tal. Né? Hoje, é um dos pontos, não me perdoe, tá atrapalhando. Não, pode falar. Um dos pontos fortes da Núñez é esse. No nosso material, se você quiser antecipar ele vai antecipar. E se você deixar um pouco mais no campo, você vai deixar. Né? Ela passou o tempo de colheita, pode ser que dê, que é um fungo que ele ataca o bulbo da cebola, né? Fica a cebola preta, chama de carvão. Mas a nossa característica principal é essa. Você pode antecipar e pode deixar ela um pouco mais de tempo. É a estratégia do produtor. Então a Núñez está aqui para tentar ajudar o produtor da melhor forma possível. Em produtividade, na questão de germinação, né? E na questão do produtor ter um ganho maior. Esse é o objetivo da Núñez. E claro, né, a gente está aqui para transformar esse mercado também. O mercado de OPs, né, hoje está dando muito prejuízo ao produtor, pela questão de produtividade mesmo. Então o híbrido está aí para poder chegar e pegar esse mercado. Senão, o produtor que planta OP ele vai ficar para trás. E a gente não quer isso. A gente quer que todo mundo ganhe. Né? Então a Núñez está aí para isso. E nós, como profissionais, né, eu e o Gleidson, estamos aqui para tentar ajudar. Olha, nós temos duas perguntas aqui de produtores rurais que querem tirar dúvida com vocês aqui em relação a essa perspectiva de variedades para o primeiro semestre do ano que vem. Vamos ouvir então a primeira pergunta? Manda. Bom dia, meu nome é Renzo Moreira, sou produtor aqui do Salitre. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sabendo que os preços da cebola no primeiro semestre desse ano não foi esperado, qual a perspectiva para os preços do próximo ano, primeiro semestre? Na verdade, a pergunta dele é uma pergunta muito importante que todo produtor gostaria de saber, né, para já fazer a questão de programação de plantio. Mas assim, hoje está muito incerto, sabe, Osnaldo? E meu parceiro produtor, hoje está muito incerto você assim, ter uma noção de mais ou menos como é que se comporte o primeiro e segundo semestre. Na verdade, hoje está com preço bom devido à questão climática, né? Alguns fatores. Vamos dizer assim, um dos fatores é o fator climático, outro fator é o fator de elevação de insumos, né? Hoje o custo de cebola está muito alto. Você produzir hoje um hectare de cebola, está na faixa de R$90 mil. Você começar do início, da base. Então, fica muito elevado. E segundo, a questão climática. Né? Essas chuvas que chegaram de repente, né, que estavam previstos grandes volumes, esses grandes volumes eles estão acontecendo e tem mais previsão de chuva ainda, né, para os meses de janeiro e para os meses de fevereiro. Se isso realmente se concretizar, é muita chuva. Então, quem está pretendendo plantar agora, se a chuva deixar plantar, aí tudo bem, ele pode ter controlado algum tipo de doença com fungicidas, com bactericidas, né, com produto fitossanitário lá, mas se ele não conseguir plantar agora, lá na frente, se concretizar essa questão das chuvas que estão previstas aí, vai ser muito difícil ter cebola. Então, cebola ela pode continuar com esses preços, sim, né? Outro fator também, né, que o maior produtor de cebola hoje do Brasil, os maiores produtores, né, que é a região sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, né, também está chovendo. Então, eles já começaram a colheita deles, já começaram a pôr no mercado as cebolas. Algumas já tiveram problemas, mas a maioria delas ainda estão por vir. Não, então, a gente não sabe ainda como é que vai ficar lá essa questão da cebola naquela região. Né? Aquela região que hoje é uma região que ela tem mais ou menos
40%, né, de representatividade em área do país na questão da cebolicultura. Ela é muito grande. Né? A nossa região, a região Nordeste, ela está aí com 25%, que já também é um negócio muito, muito bem representado. Né? Nós estamos a segunda maior região produtora de cebola do país. A gente vai ter uma quantidade de cebola que pode vir a sair agora, que vai ter alguns problemas porque está chovendo, não tem jeito. Então, pós-colheitas delas não vão ser uns pós-colheitas bons, mas eu creio que de dezembro a junho do ano que vem, elas, se continuar com essas previsões climáticas aí e acontecerem, eu acho que a cebola continua com os preços bons. Se não, é claro que vai haver a queda, porque é a lei da oferta e da demanda. Né? Se ofertar mais, né, vai causar a queda desses preços. Se não ofertar mais, vai continuar do jeito que está, ou até pode se elevar. A gente não sabe direito. Tá? Então é praticamente impossível prever um preço, se vai ser um preço bom para o produtor ou não, né? Exato. O que a gente faz, Osnaldo, é dar uma volta. A gente anda nesses lugares para ver como é que está realmente, em loco, essas produções. Né? A gente anda em Santa Catarina, anda no Rio Grande do Sul, anda no Paraná, anda, né, aqui em Minas Gerais, né, no Goiás. E aqui no Nordeste a gente roda todas as regiões frequentemente. Então, assim, a gente sabe mais ou menos uma noção. Não quer dizer que aquilo vai ser certo, não, porque depende muito do clima. Não tem jeito. O Valdemar, eu já ouvi muita gente dizer assim que cebola é igual a loteria, né? É sorte, né? Se você joga a cebola no chão na determinada época, você pode ganhar dinheiro ou não. É questão de sorte, você concorda com isso? Ganhar dinheiro com cebola? Em partes, não. Como o Enio falou, hoje essa questão, o rapaz perguntou, não é, se continuaria dando preço no primeiro semestre. Isso. Enio, se a gente soubesse dessa resposta, né, Enio, a gente hoje estaríamos todos ricos. Agora. Né? Hoje, mas assim, o principal fator, além de insumos e o fator climático também, hoje tem questão mão de obra. Os grandes produtores reduziram muito suas áreas devido a essa questão também, dificuldade um pouco na mão de obra. Né? Usa muito mão de obra, cebola? Sim, usa. Tudo, né, depende da mão do ser humano. Mesmo que você hoje tenha plantios com máquinas, como é meu caso, mas na hora de colher, né, a gente ainda depende da mão de obra para colher. Para plantar, a instalação das fitas de gotejo, né? Uma arranca de mato que o herbicida não controla. Sempre você vai utilizar um pouco da mão de obra. E hoje está um pouco escasso. Se falando na nossa região mesmo, né, tá meio difícil. Aí reduziu bastante essas questões de áreas. E essa questão de preço, primeiro semestre, o forte mesmo mais é se o sul colher bem, né, Wênio? Que eles vão até bem à frente guardando cebola. E aí eles têm cebola para abastecer o país durante o primeiro semestre. Mas se eles também der algum problema e o Nordeste não tiver problema com muita chuva daqui para frente, dá para se plantar e tirar. Mas é muito arriscado. Aí vamos lá, questão de sorte. Você plantar agora, não é? Se tem que contar um pouco com a sorte do clima, não ter muita chuva, dá para se colher. Mas aí é uma questão de risco. Mas aí se você colher, provavelmente tem preço, não é? Agora, eu acho o seguinte, viu, Jornal? Fala, Wayne. Sorte também depende de alguns fatores. Primeiro, fazer um trabalho de pesquisa, para saber a questão de se é uma época favorável ou não. Segundo, qual material ele vai plantar nessa época, nesse período. Né? E terceiro fator é a questão climática que a gente não sabe. Então, a sorte, ela contempla esses três, do meu ponto de vista, né? Esses três fatores aí. Porque se eu não plantar, aí e der preço na frente, eu vou dizer, por que eu não plantei? Aí se eu plantar e conseguir tirar, com mesmo chuva, com o mesmo problema, aí foi sorte, mas conseguiu plantar, né, no início. Então tem esses percalços, sabe? Para ter sorte, tem que arriscar para ter a sorte, não é? Exato. Por exemplo, como é que eu vou ter sorte de ganhar na Mega Sena se eu não jogar na Mega Sena? Às vezes o cara, eu não ganho na Mega Sena, mas também nunca jogou, como é que vai ganhar, né? Não, como é que tem sorte? Pois é, tem que arriscar. Aí depois que o outro ganha, você teve sorte. Você colheu, você teve sorte.
Verdade. Então tem que arriscar. Se o produtor de cebola mesmo, ele vai plantar. Né? Ou seja, pouco, ou seja, a quantidade que ele vinha plantando, ele vai plantar. Né? Na região hoje, eu falo na região, vamos dizer, no Brasil inteiro, a redução de cebola ela foi muito grande, né? Devido a esses fatores. Né? O principal mesmo foi fator de custo. Aumentou demais. Né? Então, eu estou enganado ou você falou que é R$90 mil o custo de um hectare de cebola? Isso. Por aí, exato. Eu quero dizer que se eu for plantar hoje um hectare de cebola, eu gasto R$90 mil. Hoje, do zero, você gasta R$90 mil. Nossa. Gasta até mais, mas não. O que é do zero, assim? O que significa começar do zero na plantação da cebola? É você pegar uma área, desmatar a área, né, fazer todo o processo de preparo de solo, né, a compra de materiais de irrigação, compra de semente, plantio, né, desgaste de máquina, os defensivos, adubos, mão de obra, colheita, entrega no caminhão. Isso tudo hoje, se você for botar na ponta do lápis, ele dá de R$90 mil acima. Nossa, por hectare de cebola. É muito alto, né? Então ficou muito alto. Na verdade, de 2 anos para cá, ela dobrou a questão do custo. Agora, hoje, do preço que está, a gente disse aqui agora há pouco no início do programa sobre, durante a cotação, de que a saca de 20 quilos está em torno de R$140 ali no mercado do produtor. É claro que às vezes quando vai comprar na mão do produtor, há uma baixa, porque o rapaz vai vender para outras pessoas, né? Então, mas vamos botar em torno aí de R$140 uma saca de cebola de 20 quilos. Dá para fazer um bom negócio, Valdemar? É bom demais, É né? bom, é? Vender cebola a R$140 a saca, é bom? É muito É bom demais, bom demais. Muito bom. Quanto o cara faria aí numa carrada de cebola? Uma carrada de cebola hoje são quantas sacas? A variação de 800 a 1.000 sacos. 800 a 1.000 sacos. 1.000 Aí sacos você de multiplica cebola aí. aí é 140 mil. Aí já dá para caber assistir a Copa no Catar? Eu investiria na próxima área de cebola. Não é ruim não, né? Para você tirar uma carrada de cebola, um caminhão fechado aí com 1.000 sacas aí, quantos hectares é necessário? Não, 1 hectare dá para você tirar aí. Eu na minha área já cheguei a tirar até 130 toneladas por hectare. Uma tonelada de 130. mil quilos. Tonelada aí, você já tirou aí 130 mil quilos. Isso, 130 mil quilos. Isso daí vai dar, um caminhão leva 20 toneladas, né? Com 1.000 sacos. Né? Deu 130, vários caminhões. 6 caminhões e meio. Num hectare? Isso, em 1 hectare. 6 caminhões e meio. Boa produção, viu? Produtos da Nunes? Com materiais da Nunes. Materiais Nunes. E se pegar esse preço, Osnaldo, aí é que fica bom, viu? Aí dá para ir pro Catar. Aí se pegar esse valor que a gente está hoje no mercado, aí pronto, né? Aí o cara praticamente acertou na mega, né? Aí vem aquela questão da sorte. Deu sorte. Exato, mas hoje Osnaldo, tá assim, pela questão realmente de climática, as produtividades aí na nossa região, na nossa região não, no país inteiro, elas reduziram também. Então, além de áreas terem sido reduzidas, né, as produtividades também foram reduzidas. Então, queira ou não, a oferta de cebola diminuiu. Né? De qualquer forma, o custo ainda sai alto. Olha, antigamente, meu pai foi produtor de cebola durante muito tempo, ganhava dinheiro, perdia dinheiro. Não, ele não tinha consultoria, meu pai é analfabeto. Hoje que a gente já tem um irmão que é técnico agrícola, mas na época que ele plantava cebola, ele não tinha ninguém por perto que auxiliasse, né? E aí naquela época ainda fazia aquela leirinha, semeava, depois transplantava a cebola, ainda é assim? A gente chamava mudar a cebola, tirava do canteiro. Isso é uma questão que mudou muito e a gente tem que ir acompanhando essa evolução, não é? Tipo, esses materiais da Nunes hoje são tudo materiais topo de linha. Aí para você utilizar um material desse, você também tem que hoje mecanizar, partir para um plantio direto, não é? E aí você vai conseguir explorar tudo que o material tem a oferecer, não é? Em termos de qualidade, bulbificação, uniformidade, né? Para você explorar tudo isso também você tem que, não é?
procurar fazer tudo bem feito e na hora certa. Então hoje não se faz aquela leira, não faz Fazem, nada tem algumas regiões aqui que ainda trabalham daquilo, plantio manual, né? Faz a sementeira e faz a muda. Não é nosso caso não, mas tem algumas regiões que ainda trabalham. O Enio pode explicar melhor sobre essas regiões. Algumas regiões, assim, hoje onde mais se planta ainda com muda, Osnaldo, é a nossa região aí, ainda é o Vale. Aonde? No Vale São Francisco ainda. Né? Onde se planta com, assim, hoje com muda para nossa região, híbridos ou OPs, planta-se bastante. Agora sim, a maior região hoje que planta com muda realmente é o Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Porque a área deles são gigantes. Alguns estão plantando já direto, a maioria é OP, né? Não é híbrido, a maioria, né? Já estão começando com alguns híbridos lá na região, mas o forte mesmo deles é OP e o forte deles é com muda, transplantio. A nossa região também é a segunda, né? Segunda maior região que planta com transplante. OB é o quê? OP. OP. OP é um material de polinização livre. Ou seja, para eu produzir a semente dele, eu faço os campos, pego a semente básica, faço os campos e deixo em campo aberto, né? Pode haver contaminação de abelhas que pegaram aquele campo ali e cruzou com outro campo. E no caso do híbrido, não. A polinização é feita toda fechada. E é melhor hoje? É mais produtivo plantar esse OP ou o híbrido? O híbrido é mais produtivo. Bem mais produtivo. Bem mais produtivo. Cada um com suas características, né? Os OPs, eles são bem adaptados às regiões onde eles são trabalhados, né? Então, às vezes tem OPs que, em épocas mais quentes, eles resistem mais que alguns híbridos. Às vezes, alguns híbridos também resistem mais que os OPs, em regiões também quentes. Então, assim, hoje a questão do híbrido é a questão de uniformidade de bulbo, né? Bulbo quase todos iguais, e a questão de adensamento. Então, o OP hoje, ele não aguenta você plantar numa máquina, não aguenta adensar. Exemplo, hoje, para você fazer um híbrido na máquina, ela vai aguentar aí 600 mil plantas por hectare. No caso do híbrido, aguenta até 1.200.000, ou seja, numa mesma área, com híbrido, você coloca 2 vezes mais sementes do que o OP. Ótimo. Então a produtividade é bem maior, obviamente, né? Bem maior, exatamente. Na mesma área de 1 hectare, você produz mais com híbrido do que com OP. Então aqui no Vale ainda tem aquela questão de plantar por suco, de fazer a muda e colocar no quadro, naquele quadrado. Irrigação por inundação, ainda tem isso ainda? Irrigação por inundação, ainda tem? Tem sim. Região do Casa Nova ali, região do Santo Sé, Piri ali, plantam bastante dessa forma. Cabra Boa ali, Belém também, nas ilhas, né? Plantam-se ainda, plantam-se bastante. Esse tipo de plantio por inundação, de muda, influencia na produtividade? Ou seja, influencia. Valdemar disse que planta já mecanizada, já planta de forma mecanizada, né? Com gotejamento e tudo, né, Valdemar? Isso. Aí o rapaz vai plantar lá, ou eu, por exemplo, vou plantar por inundação. Qual é a área que vai dar mais produtividade? A de Valdemar ou a minha? A de Valdemar, que plantou na máquina. Por que assim? Qual é a diferença? Vai ser, ele vai conseguir colocar mais plantas por hectare do que você, mesmo sendo híbrido. Mas esse tipo, mais planta por hectare, você vai deixar ela mais adensada então, vai ficar uma mais junto da outra ou não? Mas por isso, a vantagem dos materiais híbridos é isso, que eles aguentam densamento. Eu já cheguei assim numa área de pouco espaço, ter 8 cabeças de cebola, todas elas conseguirem formar. E Caixa consegue 2 e formar? caixa 3 forma. Híbrido forma. Se for híbrido, forma. Ele consegue formar, mesmo com densamento. Né? E outra coisa, Oswaldo. Outra coisa também, por exemplo, quando você vai fazer os quadros, as bancadas ou os sulcos, você perde muita terra, você perde muita área. No caso do híbrido, não. Você faz os sulcos com a bancada de 1,40 de base, ficando 1,20, 1,10 de cima ali. Vamos dizer que em 10 mil metros quadrados, que é 1 hectare, você vai colocar 1.200.000 plantas. No caso da muda, do transplante, se for numa área de quadro por alagamento, então vai ser um pouco menor, porque vai ter menos área para se trabalhar, devido às paredes que são feitas.
O Valdemar está mostrando aqui em off uma foto ali da cebola dele e ela está bem adensada mesmo, bem juntinha. E as cabeças estão tão boas, tão grandes, né? Exato. Esse é um dos fatores também da questão do híbrido, né? E dos híbridos da Nunes é uma das principais, na verdade, as principais características dos híbridos da Nunes é a questão de germinação. A gente não é uma germinação espetacular, não perde quase nada em termos de germinação. Segundo, a questão de precocidade, né? Terceiro, a questão de padronização. E adensamento é um dos principais características da Nunes também. Você pode adensar, ela cresce. Um motor em cima da outra ali e vai embora. Uhum. Ô Valdemar, como é que é teu manejo lá? Tu começa desde o plantio da semente com a máquina e vai até o final com máquina ou só usa a mão de obra braçal para colher a cebola, para arrancar a cebola? Você usa gotejamento, no caso, sua irrigação? Isso. A gente faz todo o preparo de solo, né? E aí, a partir do momento que faz o plantio com a máquina... Você prepara todo o solo, faz a aração... Isso, a bancada com enxada rotativa e vem o plantio com a máquina. Aí, após o plantio, aí tem que fazer a instalação das fitas de gotejo. Aí, para isso, você depende de mão de obra. Não é muito, mas depende da mão de obra para fazer a instalação da área após o plantio. Aí você começa as irrigações... Aí a partir do 5º dia começa a germinação. E aí vem a questão, o mato vem junto com a cebola. Aí você começa as aplicações de herbicida. Mesmo você aplicando o herbicida, chega a um ponto que o herbicida não controla 100%. Principalmente quando são áreas que já vêm de repetições, né, de outros plantios. Aí tem que muitas vezes fazer aquela catazinha manual. Isso também você vai depender. Mesmo aplicando herbicida? Mesmo com herbicida, 100% não dá para controlar. Tem depois que que ela catazinha manual. Depois que a cebola germinou, ou seja, ela nasceu, ela começa a crescer. Você faz raleio da cebola, não? Não faz, não. Aí para isso você tem que fazer toda uma regulagem na máquina, não é? E na hora do plantio também é bom sempre ter alguém acompanhando a máquina ali na hora que está plantando. Mas hoje tem a máquina da Jumil e a Stanley, elas são muito precisas no plantio, né? Você dá para calcular bem essa questão. Se você quer que caia 10 pacotes, 1 milhão de semente por hectare, você faz a regulagem, 1,5 milhão. Você faz toda essa regulagem na máquina. Qual é o ideal? Quantas sementes por hectare? Como o Enio falou, eu trabalho a minha entre 1 milhão e 1 milhão e 50 mil sementes. Mas pode chegar até 1 milhão e 200 mil sementes nos materiais da Nunes, né? Sendo uma roxa, aí vem toda essa questão. Cada variedade tem um stand diferente, quantidade de semente. Exato. No caso da roxa que ele citou, a Surfire, que é um material também para o primeiro semestre, na verdade é trabalhar nos 2 semestres, primeiro e segundo semestre, muda o manejo, né? A gente trabalha com 900 mil sementes por hectare. Ela já não aguenta tanto adensamento igual a branca. Tá, Isso é questão de genética, porque ela cresce muito. E se você porventura criar um microclima ao redor ali das plantas, elas não vão se desenvolver bem. Tá, e a Nunes tem as variedades roxa e pera também, no caso. Isso. Nós temos as variedades, as peras, as amarelas, no caso, as brancas, mesmo albina, que é carta branca. Aquelas cebolas que a gente fazia antigamente para remédio, né? Rapaz, ainda tem aquela variedade ainda? Tem um híbrido dela chamada carta branca. A gente planta muito ela, na verdade, no Chile ela é muito plantada. Aqui no Brasil a gente não vê mais, pelo menos aqui no Vale, né? A gente não vê mais muito no mercado aquela cebola branca, né? Teve um projeto no passado, né, com um rapaz chamado Roger, que era parceiro de Rafael Bin, parceiro de nosso amigo Clênio, que ele tentou fazer um projeto com essa cebola aqui. Inclusive, a produtividade dela foi superior às cebolas amarelas. Cebolas muito boas. Porém, o projeto ele não deu certo. Na verdade, ele desistiu da cebolicultura, desistiu do vale e voltou lá para a região da soja, né? Escuta. E aí parou o projeto também com cebolas brancas. Porque o mercado de cebola branca albina, no Brasil hoje, ele é pequenininho. É porque quase não se planta também aqui no Brasil, né? A cebola branca albina, né? Eu não entendi. É porque planta-se pouco dela também aqui no Brasil, né? Da cebola branca. Na verdade, planta pouco, né? Um cliente pontual.
E eu lembro quando eu era criança, minha mãe usava muito era para fazer remédio para gripe, né? Tinha essa história. Danilo, né, eles plantam lá em São Paulo, na região de São Paulo, eles plantam um pouquinho. A cebola albino. Mas aqui... a cebola branca faz remédio. Mas já aqui no Vale, eu acho que eu não conheço ninguém que plante a cebola branca albina aqui no Vale, não sei. Vocês que são da área... Não. Não, né? Tá cortando a internet. A gente tá com um probleminha na internet que tá picotando o áudio e tá frisando a imagem aí. Mas assim, a gente falava do plantio de cebola albina aqui no Vale, que eu particularmente não conheço nenhum produtor que plante a cebola branca albina aqui, né? Exato. Não planta não, albina não. O Enio e Valdemar, nós temos mais um produtor rural aqui que quer fazer uma pergunta. Vamos ouvir então aqui mais uma pergunta do quadro A Central Responde. Vamos ouvir. Bom dia, eu sou Josiel, trabalho aqui no Junco Salitre. Eu quero saber qual a variedade de cebola recomendada para esse plantio desse primeiro semestre agora, entre Atacama e 1205. Aí o Josiel Cardoso, obrigado por sua presença aqui no programa da Central para o Campo. Ele quer saber qual é a variedade mais indicada para o primeiro semestre entre a Atacama e a 1205. Meu parceiro Josiel, acaba bom aí, viu? Boa pergunta. Na verdade, a gente trabalha com esses dois materiais. Aí vai da estratégia de cada cliente, né? De cada produtor. Josinaldo, é assim, ó. Ele pode plantar a 1205, que é a mais rápida hoje, é o material mais precoce que tem no mundo. Não tem outro material no mundo. No Brasil ela é chamada de 1205, no restante do mundo ela é conhecida como Vulcana. É um material que você pode plantar depois da primeira irrigação. Como o quê? Bucana? É conhecido como Vulcana no mundo inteiro. Mas no Brasil ela é conhecida como 1205, né? No Brasil ela é conhecida como 1205. É o material mais precoce do mundo hoje. Você molha, depois da molha, você pode colher com 85 dias. Nós já colhemos com 83 dias. Claro, devido à questão de preço. Preço baixando e a gente teve que colher, né? E tem a questão da Atacama, que é um material que entrega produtividade igual ou até superior a 1205 e tem um pouco mais de pele. Ela já foi colhida também com 89 dias na nossa região. Então a diferença de dias é pouca. Então vale a estratégia do produtor. Ele quer plantar 1205, se não tiver 1205, planta Atacama, se não tiver Atacama, pode plantar 1205. Não tem problema. O que vai ter a diferençazinha é só de 5 dias aí de uma para outra, para colheita. Nada mais. E a Atacama também é precoce? A Atacama também vai apresentar um pouco mais de pele. Me perdoe, eu não escutei. A Atacama também é precoce? Precoce, exatamente. No caso da 1205, é assim, Josinaldo, só para a gente entender. A cebola de dias curtos, que é o que a gente trabalha hoje, né, no Nordeste, trabalha no Brasil, ela é dividida, ela é subdividida. Então, a cebola de dia curto, ela tem a super precoce, que é a 1205. Ela tem a precoce, que é no caso da Atacama, no caso da Dulciana, né, no caso da Sofire, que é o material roxo, e tem a tardia, que é a Dom Victor. Então, cebolas de dia curto, tem uma cebola super precoce, a da Atacama, tem a intermediária, que é a Dulciana, e tem a tardia, que é a Dom Victor. Uhum. Todas são boas para o primeiro semestre? Todas no primeiro semestre. No caso da Dom Victor, pode ser plantada primeiro e segundo. Uhum. No caso, Atacama, primeiro e segundo. Aí a estratégia do produtor. Se eu quero colher mais rápido, Atacama ou 1205. Se eu quero colher um pouco mais tardio, eu vou na Dom Victor. Eu vou plantar tudo igual. Agora, umas eu vou colher mais cedo, outras eu vou colher mais tarde. Ô Valdemar, agora a gente está vivendo esse período chuvoso, né? Nós temos aí com um ano meio atípico, que está chovendo praticamente o ano todo aqui no Vale do São Francisco, né? A chuva, ela prejudica mais a cebola no início do plantio ou na colheita? No início, antes da germinação, como eu faço plantio direto, né, ela pode prejudicar um pouco, antes da semente sair. Mas o principal mesmo ali, eu acho que é na colheita. Quando ela já está próxima de colher, se você não tiver um intervalo ali que dê tempo de colher, ela já estando madura, aí você pode tomar prejuízo. Uhum. Né? E agora outra questão
Além desses materiais do primeiro semestre que ele falou, eu ainda acrescentaria uma Dulciana, não é? São todos materiais bem, né? Apesar dela ser mais para o segundo semestre, mas eu nunca tive problema também em plantar a Dulciana no primeiro semestre, Dulciana não. é o nome? A Dulciana. E para quem não conhece, eu não sei se é a única cebola, ela não tem acidez. Você pode cortar ela aqui que você não chora. Ah, é sério, é? É, o material, acho que é o é bem interessante para dona de casa. Não é? Bem A interessante. cebola Então a chuva ela é prejudicial mais na hora da colheita, quando estiver mais próximo da colheita. Isso. Porque que ela aí pode você já causar? fez todo o gasto, tudo, né? E aí na hora de colher, se você não tiver um tempo para colher, porque você tem que arrancar a cebola, deixar ela ter uma curazinha ali, pelo menos uns 2 dias, murchar a palha, cortar isso tudo, a cebola fica no campo. E muitas vezes quando começa assim, vem uma frente fria, você não tem tempo para isso, né? A água é batendo e... né? E se ela estiver no campo também, o ano passado eu tive um problema. Foi 15 dias de chuva, a cebola já no tempo de colher e não deu tempo de colher. Aí quando veio, né, quando nós viemos arrancar a cebola, aí tivemos problema com bactérias, né, aquela capa d'água, devido ao excesso de umidade de água. Qual é o solo mais apropriado, arenoso ou argiloso para a cebola? Ô, Enio. Os dois solos. Os dois solos. Não tem um solo mais apropriado. Tem um manejo apropriado para cada solo. Então, assim, não existe essa diferenciação para um plantio de cebola hoje ser, vou plantar no solo argiloso, no solo arenoso, né, ou no solo intermediário. Né? Então, areno argiloso. Então, o que vale é o manejo do produtor. Então, ele pode plantar no solo arenoso, ele pode plantar no solo argiloso e vai colher bem. Depende do manejo. A gente manejo de quê? Manejo de adubo, manejo de água, fundamentalmente manejo de água é importante demais, né? E manejo de adubação. O que é que gasta mais aí, né, nesses solos aí? É mais adubo, digamos assim, ou é mais defensivo? É mais produto líquido para combater doenças? Ou mais para alimentação da hortaliça? É assim, Osnaldo, cada material ele tem um limite de comida, um limite de absorver nutrientes. Então, vamos dizer que o provador 05 ela chega de 120 a 230 quilos de N no ciclo dela. Eu não posso passar disso. Se eu passar disso aí, eu vou ocasionar vários fatores prejudiciais ao material. No caso de defensivos, se não houver chuvas, ele vai usar mínimo de produto. Se não houver pragas, o mínimo de produto. Então, eu creio que nesse processo aí, a questão dos defensivos ele é assim, bem variável. A depender da condição climática ou do ataque de fungos e pragas, de doenças e pragas no caso, ele pode utilizar mais do que os fertilizantes, entendeu? Isso é um manejo diário que tem que fazer, né? De acordo com a infestação que você vai utilizando a quantidade de defensivo necessário, né? Se não tiver chuva, não se necessita fungicida. Se não tiver a praga, mas sempre tem, não é? Aí você tem que ir com defensivo para controlar aquele determinado tipo de praga. Né? Agora mesmo, como ele está falando, devido à chuva, aumenta-se um pouco mais o custo em relação aos fungicidas. E também a parte de herbicida, o mato. Mesmo sem chover, é preciso manter esse controle? Vamos supor que pegou uma estiagem, não está chovendo. Certo, aí você vai diminuindo o fungicida, mas aí você continua a irrigação, o mato sempre vai vir. Insetos, principalmente aqui na região nordeste, que é mata seca, aí você tem só lá areazinha verde. As pragas tendência, não é aí onde está verde. Aí você tem que ver qual é o tipo de praga que vai... Para a cebola hoje, as principais pragas assim que atingem mais é a minadora e o piolho, o trips. O trips, né? E aí tem que ficar de olho. Diariamente. Mesmo que ele não perceba o trips dentro da cebola, é preciso fazer uma prevenção? Eu costumo fazer, é interessante. Pelo menos uma aplicaçãozinha por semana, porque é mais fácil você controlar preventivamente do que curativamente. Porque aí você vai ter que utilizar muito mais defensivo para controlar a praga. O custo aumenta. E depois que ela entra também para você... Outra questão em relação a isso, falando dos materiais da Núñez, a questão de folha, por ter pouca folhagem,
ajuda muito nesse controle de defensivo. Porque tem materiais com muita folha, você pega um período quente aí que entra um trips, para você fazer o controle é muito mais complicado quando se tem mais folha para atingir o produto no alvo. Não é? E quando se tem menos folha, ajuda muito. O Ender ia falar. Na verdade, eu ia complementar o que o Valdemar está falando aí, né? E nessa questão do preventivo, ele é sempre indicado. A gente sempre indica trabalhar preventivamente, seja para a questão de doença, como para a questão de praga. A questão de doença, claro. Se você vê que o tempo está começando a fechar para chover, se você tiver aplicado, beleza. Vai diminuir o índice lá de fungo ou de bactérias que tem naquela região. É sempre bom trabalhar com preventivo. Você trabalhando com curativo, você já teve prejuízo. Né? Então, trabalhou com curativo é porque você já viu que teve algum prejuízo na incidência na lavoura e você não vai ter aquela produtividade que você poderia ter sem aquela doença ou sem aquela praga. Então, é sempre bom utilizar defensivos preventivamente. Preventivamente, né? Para poder. Agora, você tinha falado aí da questão da quantidade de nutrientes, de adubos que é preciso colocar para a cebola. Como é que o produtor sabe a quantidade correta de aplicar? E quando aplicar? Na verdade, Josnaldo, as empresas, quando vêm com os materiais, ela vem com os materiais, pelo menos assim, a Nunes, ela vem com os materiais com as curvas de extração. O que é isso? Ela sabe, durante o período fenológico dela, no período de crescimento, a gente sabe quais os nutrientes que ela mais come ou menos come. E quando chega no fechamento, junta tudo aquilo que ela comeu e a gente sabe uma base, isso é pesquisa, né? O que foi que ela retirou do solo, o que foi que ela comeu no ciclo inteiro. E aquilo ali serve como base para a gente fazer as nossas sugestões. Então, quando eu chego para você e digo, Osnaldo, você vai plantar hoje 205 e você vai trabalhar com... Nós estamos numa época quente e você vai trabalhar aqui com 220 quilos de N por hectare, para 1 milhão de plantas. Isso é um dado concreto que eu estou lhe afirmando. Eu estou afirmando a você que é para trabalhar com aquilo. Às vezes passa um pouquinho, mas nunca deixar de colocar no prazo certo, no período correto. Eu não vou colocar 220 quilos de N já no final do ciclo da cultura, porque ela não vai precisar mais nada. Ela tem que precisar durante aquele ciclo, sabe? Certo? Então a gente faz um planejamento, que são as tabelas, para dizer ao produtor o que é que ele vai fazer. Mas, para isso, a gente chegar e colocar, vou botar 220 kg de N. Não, eu tenho que saber, ou de N, ou de fósforo, ou de potássio, e dos micros, o que é que tem no solo, para eu complementar o que já tem lá. Ou colocar alguma coisa para disponibilizar o que já tem lá. É menos custo para o produtor também, entendeu? E para isso se faz necessário a análise de solo, né? Aí eu perguntei, a análise de solo ajuda? É essencial, né? Ajuda demais. É o principal fator, é o principal índice que a gente pede quando o cara vai plantar lá, o produtor vai plantar, a gente pede logo. Por favor, se você tiver uma análise de solo para a gente, seria essencial. Para fazer com que ele tenha, vamos dizer assim, extrair o maior potencial do híbrido com o menor custo e com a maior produtividade. Esse é o nosso resumo, sabe? Beleza, eu vou dar uma pausa aqui na conversa sobre cebola, porque tem uma dica aqui para os produtores de citros, que também são clientes e parceiros da Central de Adubos. É hora da Agenda do Agro. Dia 14 deste mês, próxima quarta-feira, tem pit stop citros na fazenda Mariana, na rodovia BR-110, quilômetro 300, próximo a Bracel, em Inhambupe, Bahia. Atenção, pessoal aí da região, no próximo dia 14, quarta-feira, tem pit stop citros, aí na fazenda Mariana, na BR-110, próximo ali a Bracel, no quilômetro 300. O tema abordado será as boas práticas em tecnologia de aplicação nos citros. O palestrante será Júnior Gouveia, consultor em tecnologia de aplicação. O Pit Stop Citrus está marcado para começar às 1h30 da tarde, na próxima quarta-feira, dia 14 de dezembro. E atenção, produtor rural, a Copa de Preços Imperdíveis da Central de Adubos continua a todo vapor. Vem para a Central do Nordeste, vem para a Central de Adubos, a maior do Nordeste. Aproveite nossa partida com prorrogação de promoções exclusivas. Na Central de Adubos é preço baixo de verdade. Se não acredita, vem conferir no VAR. Chama que é show, papai! Central de Adubos, a maior do Nordeste, é diferente das iguais. Meus amigos, um abraço aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Carlão, lá no bairro Malhada da Areia, em Juazeiro. Está sempre ligado com a gente aqui no programa da Central para o Campo. É Divan Sapateiro, no centro da cidade de Juazeiro, também ligado com a gente. E eu quero agradecer demais aqui a presença de vocês.
Valdemar Castro, produtor de cebola, técnico agrícola, lá do distrito do Junco, em Juazeiro, na Bahia, no Salitre, em Juazeiro da Bahia. Muito obrigado por sua presença, viu, meu irmão? Boa sorte, boas colheitas de cebola para você, viu? Eu é que agradeço a participação aí. Tamo junto. Volte mais vezes, viu? Pra gente bater um papo aqui sobre cebola. No primeiro semestre do ano que vem, vou falar com o pessoal da Central, nossa equipe aqui. Né? Hoje o Washington está aqui nos bastidores com a gente. E aí eu vou falar pedir para ele vir convidar você para vir a gente falar aqui sobre cebola. Como é que está o plantio do Valdemar no primeiro semestre? Tá certo? É assim. A expectativa dos produtores aí para o próximo semestre e aí o primeiro semestre de 2023. O Enio Barbosa dos Santos, engenheiro agrônomo, especialista aí da Nunes, na região Nordeste. Muito obrigado, meu irmão, por disponibilizar esse tempo aí para conversar com a gente, viu? Muito obrigado, Nando. Muito obrigado mesmo. E o produtor ele pode ficar bem à vontade, né? A gente está disponível. O pessoal da Central de Adubo também está aí, junto com a gente. Né? E a gente só tem a agradecer aos produtores que são nossos parceiros. Então, vem com a gente aí que dá certo. Um grande abraço e mais uma vez, muito obrigado. Né? Um abraço para você, a equipe da Nunes aí. Boa viagem aí por Campina Grande, aí na Paraíba, terra boa, cidade bonita, já passei por aí também. Obrigado, Valdemarzinho, pela parceria. Obrigado aos meninos aí, o Osto, o Henrique, né, você, Ronaldo, aí, tamo junto, viu? Valeu, Enio, um abraço para você. Gustavo, o Zé Antônio, todo mundo aí da Central, um abraço. Valeu, meu irmão. Um abraço a você, agradecendo já a equipe da Central de Adubos aqui na pessoa de Washington, que está com a gente nesse programa, a DPJ Filmes, levando o nosso programa para o YouTube. Fica aí o programa gravado para você ver e rever quantas vezes você quiser no nosso canal oficial, Central de Adubos Oficial. Agradecendo aí meu parceiro Ademir Brito, da Tropical Sat, muito obrigado pelo trabalho, pela parceria de sempre. E agradecendo a você que está em casa, aí nos acompanhando, ou na roça, na fazenda, trabalhando, mas ligado aqui no programa da Central para o Campo, aí na Tropical Sat 102,5 ou também no YouTube. Um grande abraço. Se o Senhor Jesus nos permitir, no próximo sábado, às 9 da manhã, estaremos de volta nesses mesmos canais. Bom dia. Todos os sábados, a partir das 9 da manhã, você tem um encontro marcado na Tropical 7 FM Juazeiro e no canal do YouTube Central de Adubos Oficial, com o programa da Central para o Campo. Em pauta, campeões de produtividade, previsão do tempo, entrevista central, agenda do agro, momento da cotação, parceria de resultados e a sua participação pelo WhatsApp 74999710743. Da Central para o Campo. Apresentação Josenaldo Rodrigues. Oferecimento Central de Adubos. Orgulho de ser agro.